Olá pessoal, tudo bom com vocês? Muito prazer, eu me chamo Renilson e essa é a nossa aula 33 aí do nosso curso, beleza? E olha, nessa videoaula a gente vai ver um exercício prático falando sobre classe abstrata, belezinha? Então, vamos programar. Beleza pessoal, já abri aqui o nosso NetBeans e eu vou iniciar aqui criando o nosso projetinho da nossa aula, beleza? Que é a aula 33. Joia? Aula 33. Vou dar um Finish. E beleza, ele já criou aqui pra gente, né? Eu vou novamente apagar aqui os comentários. E olha só, já está aqui feito o nosso método main, tá? E a nossa classe main também. Bom, inicialmente a gente vai criar aquela classe automóvel, certo? A classe abstrata. Que, como a gente já fez a arquitetura do nosso projetinho, a gente já sabe onde começar, né? Que é exatamente criando a nossa classe automóvel. Joia? Eu venho aqui, ó, New Java Class e digo automóvel, sem acento mesmo. Vou dar um Finish e belezinha. Ele já criou aqui pra gente a nossa aula, a nossa classe automóvel dentro do nosso pacote da aula 33. E beleza, eu vou começar aqui indicando os atributos da minha classe automóvel. O que um automóvel precisa ter? Ele precisa ter uma marca, certo? Que é uma string, marca. Faltou apenas a visibilidade, né? Que é private. Vou definir private para deixar o nosso código bem mais encapsulado. E claro, na nossa classe eu preciso indicar ao meu automóvel se ele está ligado ou não, certo? Então eu vou dar um private boolean ligado, certo? Opa. Joia? Agora eu vou criar os métodos referentes à minha classe carro, que é os métodos getters e setters dos atributos, certo? Eu venho em out insert, venho aqui ó, getter e setter, venho aqui automóvel e generate. Beleza? Já gerou aqui os nossos métodos getters e setters e olha que maravilha. Aqui no método, quando ele retorna um booleano, a nossa ideia é criar um método chamado isLigado, que é basicamente dizer está ligado e aí ele retorna o valor verdadeiro ou falso. Já vai depender do que está guardado dentro da variável ligado. Beleza? Feito isso, agora eu vou criar o meu método construtor. O método construtor da minha classe automóvel. Exatamente. Como é que eu faço isso? Eu posso fazer isso com a ajuda do NetBeans. Eu venho em Out, Insert e tenho aqui, ó, Constructor, que é exatamente esse método que eu quero. E aqui eu escolho os atributos que vão ficar no meu método construtor para que quando eu crie um objeto, esses atributos aqui sejam passados como parâmetro dentro do meu método construtor. Joia? Então, eu seleciono todos eles, dou um generate. E aí ele já fez aquele trabalhozinho para a gente, certo? Desmarca recebe marca, desligado recebe ligado. Joia? A gente já não precisou estar digitando essa maravilha aqui. E além disso, eu preciso informar que a minha classe automóvel ela é uma classe abstrata. E para isso, eu tenho que dizer o seguinte, na frente de public eu digo abstract. Simples assim. Tá, mas qual é a diferença entre uma classe abstrata e uma classe normal? A única diferença é que eu não posso criar uma instância dessa classe. Eu não posso criar um objeto da classe automóvel. Por quê? Porque ela é uma classe abstrata. Se eu vir aqui no meu método main, né, a minha classe principal, e tentar criar um objeto, ele não vai deixar. Quer ver? Ó? Automóvel A1 é igual a new automóvel. Simples assim. E olha só, ele já me deu um erro aqui dizendo o seguinte, automóvel é uma classe abstrata. E olha só, pessoal, que maravilha. A nossa ideia está me ajudando aqui. E, de fato, eu não posso criar uma instância de uma classe abstrata, certo? Então, eu vou apagar isso aqui, ó. Beleza? Ela vai servir exatamente como uma classe mãe, uma classe superior para mim poder criar as classes filhas dela. Joia? E é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Eu vou criar as classes filhas, que é a classe motocicleta e a classe carro. Primeiro vamos na classe motocicleta e eu vou apagar novamente aqui esses comentários
e definir os atributos dessa classe, que é combustível, que é um private int combust. Era combustível, né? Mas eu vou simplificar só para combust. Agora eu vou criar o método exclusivo dela, que é o método travar corrente. Eu digo public void travar corrente, certo? Tá feito aí o nosso método. Aqui eu vou dizer o seguinte, motocicleta travando corrente, certo? Só para a gente ter uma ideia do que a gente está fazendo. Agora eu vou criar os métodos getters e setters do combust. Getter e setter, motocicleta, generate. Joia? Vou criar o método construtor da minha classe motocicleta, venho out insert, construtor e venho aqui, ó. Esse aqui é o atributo da minha classe, certo? Eu vou dar um generate e beleza, ele já fez aquele trabalhozinho pra gente. Agora, para mim tornar essa classe motocicleta uma classe filha de automóvel, eu vou simplesmente dizer o seguinte, motocicleta extends automóvel, certo? Eu estendi a minha classe automóvel, tornei ela filha de uma outra classe, joia? E percebe que ele já me deu um errozinho aqui no meu método construtor, e é exatamente o principal dessa aula aqui, pessoal. Olha só, eu vou simplesmente colocar um super aqui dentro para anular esse erro. E aí ele vai pedir os parâmetros que tem na minha classe mãe, que é o que? Marca e ligado, certo? Então eu vou dizer o seguinte, ó, marca ligado. E que variáveis são essas? São as variáveis que eu vou criar aqui, ó, como parâmetro, certo? Eu vou dizer string marca boolean ligado. Joia? E aí esse erro já vai sumir. Tá, mas o que é esse método super, Henrique? Esse método super aqui, ele faz referência ao método construtor da minha classe mãe. Eu não disse para vocês eu não falei para vocês o conceito de herança, então significa que os atributos da minha classe mãe são herdados pela minha classe filha, que é a classe motocicleta. Então significa dizer que a motocicleta também traz esses métodos e automaticamente eu tenho que passar como parâmetro esses atributos aqui. Joia? E é exatamente por isso que eu preciso do meu método super, para fazer referência aos meus atributos que eu herdei da minha classe mãe. Na minha classe carro também vai funcionar a mesma coisa. Eu venho aqui em Java Class, crio a minha classe carro e eu vou novamente definir os atributos dessa classe e os métodos dela. O atributo da minha classe carro é bateria, certo? Então, private int bateria, joia? E o método dela é dar ré, né? Public void dar ré. Feito isso, eu vou criar um método getters e setters da bateria, certo? Venham aqui, ó, generate. Vou criar um método construtor dela novamente, ó, constructor bateria generate, e ele já fez esse trabalhozinho aqui pra gente. Joia? Vou definir ela como uma classe filha, extend automóvel, e ele já deu um errozinho aqui, ó, porque está faltando o meu super, que é para fazer referência aos atributos que eu herdei da minha classe mãe. Falta o ponto e vírgula aqui, pronto, já saí desse erro. Belezinha, pessoal? Feito isso, agora eu já posso executar essa belezinha aqui. Olha que maravilha. Eu venho aqui aula 33, vou criar um objeto da minha classe motocicleta, certo? Vou ter que passar os parâmetros da minha motocicleta. Tenho que passar se ela está ligada ou não. Vou dizer que ela está ligada, true. E tenho que passar o nível de combustível. Vou chamar o método dela, m1.travar corrente. E agora eu vou chamar os atributos dela, tá? Vou até acelerar um pouquinho o vídeo para a gente não perder muito tempo.
Presta atenção no que eu fiz aqui, ó. Eu simplesmente mandei ele printar a marca e chamei o método getMarca para pegar a marca da minha motocicleta. Disse para printar o combustível e aí ele vai pegar o combustível, certo? GetCombustível. E nessa partezinha aqui, ó, um método bastante interessante, eu disse o seguinte: M1.isligado. Aqui ele retorna true ou false, certo? Vai perguntar, a motocicleta está ligada sim ou não? Aí ele pergunta, está ligado? E se for verdadeiro, sim, está ligado. Se caso for falso, não está ligado. Certo? É um modo de concatenar juntando com variáveis booleanas, certo? Agora eu vou criar um objeto carro, certo? E agora eu vou chamar os métodos c1.darré. Joia? Se eu não me engano, eu não coloquei nada aqui em darré. E eu vou colocar agora. Dando, ó, carro, dando ré. Beleza? Agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Dar uma acelerada no vídeo e bora lá. Belezinha, tá aqui prontinho o nosso sisteminha do carro e o nosso sisteminha da motocicleta. Aqui eu vou dar um salto para pular a linha, certo? Simplesmente assim para dividir uma com a outra. E pronto. Para dar uma organizada a mais. E agora eu vou simplesmente executar o meu programinha. Venham aqui, ó. E taran, olha que maravilha, pessoal. Nosso programinha está funcionando beleza? Vamos conferir. Motocicleta aqui, ó, travando corrente. Ele executou esse método aqui, joia. Tem aqui, ó, marca Honda. Exatamente a marca que a gente deu aqui para nossa motocicleta. Combustível 50. E sim, está ligado. A gente passou true, certo? E no carro agora, ó, carro dando ré, ele executou esse método aqui. Marca Toyota, foi exatamente a marca que a gente passou aqui, certo? E bateria, bateria 20, foi exatamente o que a gente passou aqui, ó, certo? E ele disse, ó, não está ligado, porque eu disse false. E ele reescreveu, não está ligado. Olha que maravilha, pessoal. Nossa lógica de programação está funcionando belezinha. E a gente está avançando cada vez mais na programação orientada a objetos. Olha que maravilha, pessoal. Então, foi essa nossa aula de hoje. Beleza, pessoal? Então, tchau, tchau.